Quem afinal somos nós? Essa pergunta parece simples, mas a resposta exige muito mais do que um nome e um CPF. Segundo o psicólogo americano Dan McAdams, cada pessoa pode ser compreendida por 3 lentes diferentes, 3 dimensões que ajudam a decifrar o que nos move. A primeira delas é a do ator social. Desde a infância, aprendemos a interpretar papéis. Agimos conforme o ambiente, vestimos máscaras, representamos personagens, mesmo que de forma inconsciente, para sermos aceitos, compreendidos, amados. Em segundo lugar, somos agentes intencionais. Carregamos desejos, metas, ambições. Escolhemos caminhos baseados naquilo que queremos alcançar, na imagem que temos do futuro e em como queremos ser vistos. Por fim, somos autores das nossas próprias histórias. Vivemos recontando nossa trajetória, reeditando o passado, encaixando experiências em narrativas que fazem sentido para nós. Construímos identidades como quem monta um quebra-cabeça com peças que mudam de forma com o tempo. Mas tentar entender por que as pessoas fazem o que fazem, principalmente figuras públicas com comportamentos extremos, é como tentar descobrir a origem de um rio apenas observando a água que chega à foz. E se há alguém que simboliza esse mistério psicológico, é o 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Mary Trump, psicóloga clínica e sobrinha do presidente Trump, disse o seguinte sobre ele: as patologias de Donald são tão enraizadas e seu comportamento tão fora do comum que seria impossível fechar um diagnóstico sem uma bateria completa de exames psicológicos, o que ele jamais aceitaria fazer. Mesmo assim, há um aspecto de sua psique que salta aos olhos e permite uma análise mais clara: a obsessão com a própria grandiosidade. Trump jamais teria se tornado o que é se não tivesse investido tanta energia em construir sua imagem como símbolo de poder, sucesso e invencibilidade. Cada gesto, cada frase, cada escândalo, tudo parece girar em torno da promoção do próprio ego. É aqui que entra o conceito de narcisismo. Muito além de uma simples vaidade ou de gostar de um espelho, o narcisismo na psicologia envolve um padrão duradouro de busca por admiração e superioridade. Mas atenção, o transtorno de personalidade narcisista é raro, afetando apenas cerca de 1% da população. A maioria das pessoas narcisistas não sofre ou prejudica gravemente seu funcionamento social. Por isso, nem sempre recebem um diagnóstico clínico. Dentro desse espectro, podemos identificar 2 tipos principais. O narcisismo grandioso, que se manifesta como arrogância, certeza absoluta, necessidade constante de aplausos. Pessoas assim se enxergam como únicas, superiores e fazem questão de deixar isso claro. São dominantes, confiantes, às vezes agressivas, e mesmo que lá no fundo escondam uma autoestima frágil, fazem de tudo para parecerem inabaláveis. Do outro lado está o narcisismo vulnerável. Nesse caso, a pessoa deseja ser grandiosa, mas se sente constantemente em falta. É como se vivesse em um eterno esforço para provar seu valor, mesmo sem acreditar muito nele. Esse tipo tende a ser mais sensível à crítica, mais inseguro e pode carregar um forte sentimento de vazio ou abandono. Curiosamente, os 2 tipos podem conviver na mesma pessoa e se revezar dependendo do momento ou do desafio. Em figuras públicas com grande exposição, como Trump, ou mesmo outros líderes que o espelham, como Jair Bolsonaro, é possível perceber elementos dessa arquitetura narcisista. A construção do salvador da pátria, o homem incompreendido, a figura que carrega o fardo do país sobre os ombros, mesmo sendo perseguido por todos, tudo isso se encaixa como peça em um quebra-cabeça psíquico. Quando olhamos mais de perto para os chamados narcisistas vulneráveis, encontramos um padrão marcante.
essas pessoas carregam no dia a dia uma carga pesada de vergonha internalizada. Os pesquisadores Campbell e Foster identificaram o que seria a base do comportamento narcisista. Entre os principais elementos, eles destacam uma crença firme de que são superiores aos outros, uma visão de si mesmos que nem sempre bate com a realidade, um comportamento centrado em si, muitas vezes egoísta, e um foco quase obsessivo em alcançar o sucesso. É importante lembrar que, em certos contextos, o narcisismo pode até funcionar como uma vantagem. Diversas figuras influentes, empresários, políticos, celebridades, conquistaram posições de destaque justamente pela força com que vendem sua própria imagem. E sim, isso acabou trazendo benefícios reais para muita gente. Mas por que tanta gente se encanta com esse tipo de pessoa? Estudos mostram que somos naturalmente inclinados a nos sentir atraídos por narcisistas. Eles costumam ser mais atraentes fisicamente, mais falantes e extrovertidos, e ainda conseguem transmitir uma confiança inabalável, algo que costuma impressionar à primeira vista. Mesmo quando as pessoas conseguem identificar alguém como narcisista, muitas ainda preferem esse perfil em comparação com alguém mais discreto. Só que essa boa impressão costuma ter prazo de validade. Com o tempo, quando o narcisista deixa de receber aplausos, elogios e validação constante, o famoso suprimento narcisista, a máscara começa a cair. A frustração pode se transformar em raiva narcisista, que varia desde frieza emocional até comportamentos extremos, incluindo agressões verbais ou físicas. Em quadros mais graves, isso evolui para o chamado narcisismo maligno, uma busca desenfreada por gratificação, acompanhada de traços de paranoia, crueldade e até sadismo. E quem vive próximo a pessoas assim, geralmente entra num ciclo de codependência. Muitas vezes, elas já abriram mão de tanta coisa que romper com o narcisista parece impossível. E se tentarem, podem acabar sendo alvo de retaliações ou mergulhar numa profunda confusão emocional. Mas de onde vem tudo isso? Alguns estudiosos acreditam que o narcisismo nasce de um descompasso na infância, especialmente quando os pais falham em oferecer o reflexo amoroso que toda criança precisa ao buscar atenção e reconhecimento. Em vez de validarem emocionalmente os filhos, esses pais exigem performance ou simplesmente se mostram ausentes. É por isso que alguns preferem o termo adaptação narcisista, porque enxergam esse comportamento como uma tentativa desesperada e criativa da criança de conseguir migalhas de afeto em um ambiente emocionalmente estéril. Em contextos mais extremos, a criança se protege mergulhando em um mundo interno, tentando escapar de pais que enviam mensagens confusas e contraditórias. E é exatamente por essa lente que a psicóloga Mary Trump analisa a história de sua própria família. Mais especificamente, a trajetória de seu tio, Donald Trump. Segundo ela, a mãe de Donald era emocionalmente instável, dependente dos filhos e frequentemente ausente por questões de saúde. Já o pai, Fred Trump, era um homem frio, sem qualquer traço visível de empatia. Mary o descreve como um sociopata funcional. Com uma mãe emocionalmente frágil e um pai hostil, Donald cresceu num ambiente onde amor e acolhimento eram substituídos por críticas, ausência e competição. Fred exigia força o tempo todo, desprezava qualquer sinal de fraqueza e ensinava que na vida só existe lugar para vencedores. Os demais são perdedores e ponto final. Para sobreviver nesse ambiente, o pequeno Donald desenvolveu defesas emocionais pesadas. A raiva virou escudo, a indiferença, a armadura. Ele aprendeu que não adiantava esperar por carinho. Então passou a agir como se não precisasse de nenhum.
Esse tipo de adaptação pode ser comparado ao que chamamos de desamparo aprendido. A criança entende que não pode mudar a realidade, então se resigna. No caso de Donald, ele se adaptou deixando de expressar suas necessidades emocionais. Aprendeu a esconder qualquer vulnerabilidade atrás de uma postura inflada, de alguém que não precisa de ninguém. Fred Trump, pai de Donald, valorizava decisões frias, calculadas, livres de qualquer traço de sensibilidade. Quando percebeu que o filho começava a agir de forma dura, desprovida de empatia e com traços de superioridade, ele não apenas aprovou, ele reforçou. Foi como se enxergasse nisso a continuação do próprio legado. E, ironicamente, as características mais rejeitáveis de Donald foram justamente as que mais receberam incentivo dentro de casa. Esse incentivo, no entanto, teve um preço. Minou completamente a capacidade emocional de Donald. Ele não teve a chance de explorar toda a gama de emoções humanas. Foi moldado não como um indivíduo autêntico, mas como uma extensão das ambições do pai. Desde pequeno, já demonstrava comportamentos preocupantes. Se recusava a ajudar em casa, roubava brinquedos e nunca assumia responsabilidade por seus erros. E tudo isso passava impune aos olhos de Fred, que era a única autoridade que Donald realmente respeitava. Com apenas 12 anos, já carregava no rosto uma expressão arrogante, sempre com o canto da boca elevado, como se dissesse silenciosamente: "Eu sou melhor que todos vocês." Seu irmão chegou a dar um apelido a isso: o Grande Eu Sou. Mais tarde, Donald trapacearia para entrar na Universidade da Pensilvânia e usaria o dinheiro da família para construir a imagem de um jovem gênio dos negócios em Manhattan. Tudo parte de uma estratégia de autopromoção sem qualquer vergonha, algo que Fred passou a enxergar como um ótimo investimento. Afinal, ver o próprio nome associado ao sucesso do filho alimentava o ego do pai, que ele mesmo nunca havia alcançado o prestígio que desejava. O problema é que essa imagem era sustentada com cheques. Independentemente das falências, dos projetos mal planejados ou das polêmicas legais, Fred sempre aparecia para salvar o filho. Era como se Donald tivesse aprendido que o fracasso não tinha consequências reais. Não precisava mudar, não precisava aprender, apenas continuar fingindo ser bem-sucedido. Esse teatro constante acabou funcionando. A narrativa de que Trump era um grande empresário foi aceita por muitos, simplesmente porque parecia verdade. A aparência de sucesso virou sinônimo de sucesso. Pouco importava se, na prática, ele não entregava nada do que prometia. Mas para sustentar essa fachada, era necessário mais do que dinheiro. Era preciso um ego sempre inflado, constantemente alimentado. Não só pela família, mas por todos ao redor. E é aí que entra o famoso slogan Make America Great Again. O de novo, again, cria uma ilusão nostálgica de um passado glorioso, um passado que talvez nem tenha existido como imaginamos. Essa construção simbólica alimenta o ego de Trump enquanto mobiliza milhões ao redor de uma promessa vaga de retorno a uma suposta era de ouro. Segundo Mary Trump, psicóloga e sobrinha do ex-presidente, os mecanismos de defesa que Donald desenvolveu ainda estão ativos. Seu comportamento antissocial, o uso constante de superlativos e a recusa em reconhecer qualquer falha revelam um homem emocionalmente preso na infância. Ela acredita que, no fundo, ele sabe que nunca foi amado de verdade. Carrega a sensação de que é ilegítimo, de que não merece o pedestal onde foi colocado. Mas o ego frágil simplesmente não suporta encarar essa verdade. O escritor Sam Vaknin, especialista em narcisismo, descreve esse tipo de personalidade como alguém que perdeu o verdadeiro eu, que vive como reflexo daquilo que admira ou busca a admiração. No centro, não há um alguém,
Apenas um vazio imenso protegido por delírios de grandeza e uma fúria sempre prestes a explodir. Alguns ainda dizem que Trump é apenas um bom ator, que tudo é cálculo, mas isso não exclui o narcisismo. Como bem escreveu Dan McAdams, ele vive como se sempre estivesse no palco, sendo observado o tempo todo. E, se age como se estivesse em cena, pouco importa se seus motivos são reais ou encenados. O problema é que essa persona, que pode até funcionar na televisão, se torna perigosa quando está no comando de decisões que impactam milhões de vidas. Infelizmente, esse tipo de discurso raivoso e inflado encontra eco em pessoas com tendências autoritárias, que se sentem representadas por figuras duras, dominadoras e insensíveis. No final das contas, estamos falando de alguém que parou de crescer emocionalmente. Um homem adulto que, no fundo, ainda reage como uma criança ferida de 3 anos de idade, mas que agora tem poder suficiente para colocar o mundo inteiro dentro do seu espelho. Pessoas com traços de personalidade autoritária costumam buscar segurança em tradições rígidas e normas morais bem definidas. Elas tendem a se submeter a figuras de autoridade que representem essas regras e muitas vezes alimentam desconfiança ou hostilidade contra grupos que consideram diferentes. No mundo de hoje, esse perfil aparece com frequência em indivíduos que expressam preconceito contra homossexuais, imigrantes ou minorias étnicas. São pessoas que olham com desconfiança para as artes, as ciências humanas e que veem o mundo com um pensamento inflexível, muitas vezes alinhado a ideais militaristas. Essa mentalidade, movida principalmente pelo medo da instabilidade, favorece o apoio a líderes que aparentam ser fortes, seguros e decididos. É aí que figuras como Donald Trump ganham destaque. Com seu comportamento cheio de autoconfiança, ele transmite uma sensação de firmeza para quem teme mudanças sociais e culturais. A diferença entre Trump e a maioria dos narcisistas é que ele recebeu as chaves do Estado. E como diria o sociólogo Max Weber, o Estado é a única entidade com direito legítimo de usar a força. Trump utilizou esse poder não para governar com responsabilidade, mas para transformar suas ilusões em política. Ele usou a máquina pública, os palanques e a mídia para construir uma realidade paralela. Um mundo onde ele é o herói absoluto, o único capaz de salvar a nação. Acusou o sistema de fraude, promoveu teorias da conspiração, se recusou a ajudar regiões que o criticavam e estimulou o ódio como arma política. A cada passo, se afastava ainda mais do mundo real e aprofundava sua fixação por aplauso e reconhecimento. É possível que ele seja o maior exemplo de um narcisista bem-sucedido da história moderna. Mas até o narcisismo tem um limite. O mito de Narciso conta a história de um jovem fascinado por sua própria imagem refletida na água. Ele se apaixona por aquilo que vê, um ideal de si mesmo, e na tentativa de tocar essa imagem perfeita, acaba se afogando. Não por acidente, mas porque, ao tentar transformar sua fantasia em realidade, sacrifica tudo o que é de verdade. Essa metáfora atravessa séculos porque continua atual. Ela fala sobre vaidade, sim, mas principalmente sobre um vazio profundo, sobre a tentativa desesperada de encontrar sentido em uma imagem que nunca se completa. E é exatamente esse movimento que vemos hoje de forma escancarada em figuras como Donald Trump. Trump, que voltou à presidência dos Estados Unidos em 2025, talvez seja o maior símbolo vivo do narcisismo politizado. Seu retorno ao poder não foi sobre propostas reais ou projetos coletivos. Foi sobre manter viva a fantasia de que ele é o salvador, o herói absoluto de uma nação dividida. Ele não representa uma ideologia, um plano de governo ou uma visão de futuro. Trump representa a si mesmo. Um dos exemplos mais claros disso é a sua política comercial agressiva,
baseada na imposição de tarifas sobre importações vindas de diversos países, inclusive parceiros históricos dos Estados Unidos. Ou seja, uma estratégia que serviu mais à sua imagem de líder implacável do que aos interesses reais do povo americano. Sua prioridade é apenas sustentar o espelho da própria grandiosidade. E tudo aquilo que ameaça esse reflexo, ciência, justiça climática, cooperação internacional, vira inimigo. Ele não lidera um país com visão de futuro. Ele lidera um culto à própria imagem. E quanto mais o mundo exige responsabilidade, mais ele mergulha na fantasia de que está acima de tudo, da verdade, da razão, da realidade. Essa obsessão por controlar a narrativa, mesmo diante de crises reais, se torna um fardo. Como Narciso, Trump se aproxima perigosamente daquilo que ele mesmo projetou como ideal e corre o risco de ser engolido por isso. Afinal, no fim das contas, quem vive de reflexo nunca encara a profundidade. Gostaria de saber qual a sua opinião a respeito de Donald Trump. Deixe seu comentário para refletirmos sobre o assunto e não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdos como este. Agradeço sua presença e até o próximo vídeo.